Boa noite. Ó, hoje estamos aí com uma turma grande, hein? Mas o plano espiritual está aí firme, viu, pessoal? Não se preocupa não, tá? Os nossos amigos espirituais de luz estão aí conosco, viu? É com muita alegria que vamos dar início, né? Mais um estudo na casa hoje, Casa de Miramês, né? Que possamos hoje estar buscando, né, através do Evangelho de Jesus, né, da doutrina espírita, o conhecimento para a nossa caminhada. Hoje temos como estudo o tema evolução, que vai ser muito bom, né? A gente entender aí esse passo a passo da nossa vida. É um passo a passo, né, que nós estamos aí nesse planeta Terra, né, de expiação, mas buscando sempre evoluir, né? Sempre o progresso. E quem vai fazer o estudo para nós vai ser o Otílio, já está aqui conosco, né? Alguma dúvida, pode levantar a mão, né? Perguntar. É importante não retornar para casa com dúvidas, tá bom, pessoal? Então vamos fazer a nossa prece para darmos início, né, ao nosso estudo, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, na Casa de Miramês, buscando o conhecimento, o esclarecimento das suas leis divinas, para que possamos nos fortalecer na nossa caminhada. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo, que possa estender sobre nós a sua luz, a sua paz, que assim seja. Convidamos então o Otílio. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma noite bastante produtiva. Evolução. Que tema complexo. Meus amigos, cada vez que eu estudo o Evangelho, cada vez que eu estudo o Livro dos Espíritos, eu fico cada vez mais encantado com o tanto que está tudo interligado. Não tem uma pontinha solta. Está tudo ali costuradinho. Não tem uma parte do Evangelho, não tem uma parte do Livro dos Espíritos que não se conecte à outra, que não nos leve a pensar em como é que aquela parte está tão interligada com uma outra parte. A evolução é um dos princípios da doutrina e ela está intimamente ligada às leis divinas. Porque as leis divinas, principalmente a lei de progresso, faz com que a gente, sem que a gente queira, evolua. A lei de progresso, ela nos empurra para frente. E dentro das outras leis também, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de crescimento, a lei de destruição, a lei do trabalho, está tudo interligado com evolução. Dentro dos princípios, o princípio da reencarnação é o que dá senso à evolução. O princípio da pluralidade dos mundos habitados, que nós vamos tratar dia 11 de março, dando sequência a esse estudo de hoje. Eu convido vocês a estarem aqui na segunda-feira, 11 de março, para a gente dar continuidade à evolução. Também é interligado. Então, tudo isso faz um caminho para a gente. Todos esses estudos que parecem separados, eles se interligam e permitem a gente o entendimento. E esse entendimento é que nos facilita a evoluir. Hoje eu vou convidar vocês a gente dar uma olhadinha numa parte da evolução que não é tão estudada. Essa parte é a parte antes da gente ser espírito. Porque a gente não é criado espírito. A gente é criado outra coisa.
como espírito, nós temos determinadas características que nos diferenciam muito dessa outra coisa. Quando somos evoluídos para espíritos, diversas características passam a nos integrar e a gente passa a fazer parte de um programa evolutivo. Esse programa evolutivo consiste em um período no plano espiritual e um período no plano material. Um período no plano espiritual, outro período no plano material. O período no plano espiritual, ele se passa com uma série de trabalhos, uma série de estudos, uma série de preparação para a reencarnação. Quando a gente reencarna, as leis divinas começam a atuar. Tá? Então a gente nasce, encarnamos. A gente vai crescer, é a lei do progresso já atuando aí. A gente vai estudar, vai trabalhar, é a lei do trabalho. A gente vai encontrar um companheiro ou uma companheira, lei de reprodução. A gente vai criar uma família, lei de justiça, amor e caridade, que começa no lar. Aí a gente envelhece. O período de tempo determinado para aquela encarnação acaba, a bateria da máquina zera. A gente desencarna, é a lei de destruição. Viu como é que está interligado? Mas isso aí, nós vamos tratar com bastante mais atenção no nosso próximo encontro. Nesse encontro aqui, eu queria ver com vocês a questão de como é que Deus nos cria. Deus é justo. Então, quando Ele cria todos nós idênticos. Ele cria um lote de, a gente pode dizer, esferas de energia, todas idênticas, todas iguaizinhas, todas simples e ignorantes. Simples na questão de que não tem nada, não possuem nada. E ignorantes no sentido de não saberem nada. A gente costuma dizer que são xícaras vazias, que vão ser enchidas através da evolução. Deus é justo. Vou afirmar de novo. Deus é tão justo que se a gente tivesse equipamentos que pudessem medir a quantidade de energia que tem cada uma dessas esferinhas, a quantidade seria idêntica. Para a gente fazer assim, uma comparação bem rústica mesmo, todos vocês já devem ter visto a foto de um reflorestamento de pinheiros, por exemplo. A gente olha para aquelas árvores, elas são todas iguaizinhas, todas da mesma altura, todas com a mesma cor. É assim que Deus nos cria. Todos iguaizinhos, todos do mesmo tamanho, todos com a mesma energia. Criados, simples e ignorantes, a gente é entregue a um guardião, um tutor, um anjo de alta elevação, que vai cuidar da nossa evolução passo a passo. Ela é gradual, ela não tem pressa e toma tempo. Muito, muito tempo. Porque imagina uma coisa vazia, que não sabe de nada, não conhece nada, e que vai ser, no futuro, um gerenciador de um mecanismo como esse. O nosso corpo. Essa partícula, ela não sabe nada, ela não sabe como é que vai manter unido um átomo.
quanto mais um corpo. Então ela precisa aprender. E esse aprendizado começa justamente no átomo. Ela vai aprender a manter um átomo agregado, um átomo unido. Tanto é que tem um livro que se chama Do Átomo ao Anjo. E ele explica justamente essa parte, aonde a partícula começa a aprender todas as características, todas as definições, todo o conhecimento que ela precisa adquirir para fazer tudo automaticamente, sem pensar. Vamos trazer para nós hoje. A gente pensa para respirar. Eu vou inspirar, eu vou expirar. A gente pensa para fazer isso? Não, é automático, não é? Conhecimento adquirido quando a gente era, a princípio, inteligente. A gente pensa para o coração bater? Bate coração, bate coração, bate coração. Não, é automático. Os médicos e cientistas dizem que isso está numa região do cérebro, do cerebelo, que controla autonomamente o corpo. Mas o cérebro, ele é uma máquina. Ele é um instrumento que a mente usa para controlar o corpo. Eu costumo dizer que a mente é o programa que o espírito usa para controlar o corpo. E o espírito não fica comandando o tempo inteiro tudo, não. As partes autônomas funcionam como um programa direto. Fica rodando ali direto, cuidando para que o corpo funcione. Isso o espírito adquiriu quando? Quando estava como princípio inteligente. Então, de um átomo, ele passa para um átomo mais complexo. Vai correr toda a tabela periódica, todos os 100 e tantos elementos que tem lá na tabela, até que ele dominou como manter coeso aquele átomo grandão. O princípio inteligente aprendeu isso? O tutor vai e fala, agora vamos colocar uma coisa mais complexa. Então não vai cuidar mais de um átomo só, agora ele vai cuidar de moléculas, que é átomos juntos. Um átomo se liga ao outro, formou uma molécula. Notem bem que nós estamos no campo material, tá? O princípio inteligente, ele trabalha o tempo inteiro no plano material. Ele está ali aprendendo essas coisas. Então, ele passa para uma coisa mais complexa, e aí para outra mais complexa. Então começa com uma molécula mais simples, a molécula de hidrogênio, 2 átomozinhos de hidrogênio. Depois ele passa para uma outra molécula mais complexa, o hidrogênio ligado com o oxigênio, fazer água. São 3 átomos agora. Aí ele passa para uma outra molécula um pouco mais complicada. O gás de cozinha, por exemplo, são 12 átomos. Isso aqui, ó, plástico. A gente chama de PVC. Polivinil carbono. Tá? As moléculas de PVC, elas são extremamente grandes. Tá? Alguns, conforme dizem, ela chega a ser infinita. De tão grande que é a molécula. Aí o átomo vai trabalhar, o princípio inteligente, desculpa, vai trabalhar para chegar a aprender a controlar uma molécula dessa. A molécula mais complexa que tem é a molécula do DNA, que é onde está todas as instruções para construir um corpo, seja de qualquer animal que for, ou de qualquer planta que for. Essa molécula é tão grande que, para vocês terem uma noção, se um átomo tivesse o tamanho de uma cabeça de alfinete, essa molécula encheria essa sala.
E o princípio inteligente precisa aprender a controlar uma molécula desse tamanho com uma variedade muito grande de átomos, porque aí ele não tem um átomo ou dois só não. Aqui são só 3. Só 3 átomos diferentes que formam o PVC. Mas a molécula de DNA, ela tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem carbono. E ela, cada 3 instruções ali, formam uma proteína. Se um átomo estiver fora de posição, a proteína desanda. Ela não vai ser construída. Tem proteínas que precisam de 10 instruções, outras precisam de 6, outras precisam de 12. E está tudo codificado ali nessa única molécula de DNA. O trabalho do princípio inteligente é complexo. Ele precisa aprender muito e leva tempo, como eu disse para vocês. Ele vai passar bastante tempo aprendendo essas coisinhas de moléculas. Passado essa fase de estudo dele, ele já adquiriu bastante informação relativa a manter coeso as coisas. O tutor vai e passa para uma tarefa mais complexa. Agora, ele vai manter, ainda no plano físico, sempre lembrem que é no plano físico, ele vai manter rochas. Vai aprender a construir cristais. A rocha é agregado. É só ir juntando os pedacinhos que formam uma rocha. E manter um agregado é mais simples. Já um cristal é mais complexo, porque ele tem uma estrutura geométrica. Olha o princípio inteligente aprendendo matemática. Tem que manter a geometria para manter o cristal. Os átomos que compõem o cristal têm que ser mantidos em posições específicas para que aquele desenho seja feito. É mais complexo. Daí, ele vai para os minerais. Principalmente metais. Porque os metais têm outras características físicas e químicas diferentes dos cristais. Metal, por exemplo, conduz eletricidade. Então, o princípio inteligente tem que aprender o momento certo de liberar o elétron para que a eletricidade seja conduzida. E a eletricidade não é só essa questão dessa lâmpada que está acesa aqui para a gente poder ter o conforto de estar claro. Sem eletricidade, o corpo não funciona. Impulsos elétricos que partem do cérebro levam ordens a todos os órgãos. Se o princípio inteligente não sabe como coordenar isso, ele não vai saber quando o espírito mandar a corrente correta para o órgão correto para ele poder fazer aquela função naquele momento. Estão vendo como é que é complexo? E isso leva tempo. Leva bastante tempo. Mas chega um momento em que o princípio inteligente adquiriu todas essas características que ele precisava adquirir, todas essas qualidades que ele precisava aprender no reino mineral, antigo reino mineral, né, que hoje não existe mais. Na minha época de estudo, quando a gente estava estudando biologia, tinha o reino mineral, hoje não tem mais. Então, o guardião, tutor, fala, esses aqui estão prontos. Vamos aumentar a complexidade da coisa para eles. Estão percebendo que é só trabalho? Trabalho, trabalho, trabalho. Não tem descanso, não. Acabou uma tarefa, já vai para outra. Isso é desde a criação. E vai até a gente chegar lá no anjo. Tá? Não para. O trabalho não para. Vamos aumentar a complexidade? Vamos. Então, vamos tratar de vida agora. Vamos colocar o princípio inteligente para lidar com vida. Então, ele vai trabalhar na coisa mais simples primeiro, né?
seres vivos de uma célula única e bem simples. Seres vivos que só têm os organismos mínimos para se manterem vivos. As organelas, né? Vamos colocar assim que é melhor. Os pequenos órgãos que ficam dentro da célula para que ela seja viva. Então, aí já vai começar a entrar também aquelas leis que eu falei quando a gente está encarnado. Crescer, trabalhar para se alimentar, reproduzir e se destruir. Começa com células simples. Por exemplo, no reino vegetal, vai começar lá com aquelas algas pequenininhas, microscópicas. E que são de grande importância para nós. E a gente não dá valor para elas. Porque são elas que produzem o oxigênio que a gente respira. São essas algas. E quem é que está gerenciando essas pequenas algas? Um princípio inteligente. Está mantendo ela coesa. Está mantendo ela inteira. Ela trabalhando e produzindo. Ela crescendo e se reproduzindo. Acabou a vidinha daquela alga, aprendeu tudo? Ainda não? Vai para outra. Está trabalhando direitinho? Aprendeu tudo? Tá? Vamos passar por uma coisa mais complexa. Vamos passar por um organismo unicelular ainda, mas que tem mais organelas internas. Os cientistas chamam de protozoários. São pequenos animais que têm muito na água. E muitos deles causam doenças para a gente. Por exemplo, a ameba. Mas é muito mais complexa, porque a ameba se move. Ela vai buscar o alimento. Ela engloba o alimento, traz ele para dentro, digere, cresce, se divide, forma outra ameba. As leis estão aí funcionando. E o princípio está aprendendo. Ele precisa aprender como controlar uma célula, porque se ele não aprender como controlar uma célula, a gente sabe que um órgão, ele é composto de milhares, às vezes milhões de células. O fígado, por exemplo, responsável pela filtragem das impurezas do sangue. E não é só nós que temos. Todos os animais têm fígado. Do mais simples ao mais evoluído. Se esse órgão não estiver funcionando direito, o animal morre. E o fígado não faz parte, não é sozinho, não é único. Ele faz parte de um sistema dentro do organismo. Se o princípio inteligente não sabe controlar uma célula, como é que ele vai controlar um órgão? E como é que ele vai controlar um sistema? E os corpos dos animais e também das plantas, eles são compostos de sistemas. Tem sistema circulatório, tem sistema nervoso, tem sistema digestivo. Então, a tarefa é complexa. É preciso muito trabalho para ir aprendendo passo a passo a como controlar cada uma das coisas para chegar ao grande. Aprendeu a trabalhar com esses pequenos animais? Vamos passar para uma coisa mais complexa. O tutor vem e coloca em um organismo mais complexo. Pode ser, por exemplo, uma planta. Uma planta mais simples, como, por exemplo, uma samambaia. Que, dentre as plantas, é uma das mais antigas e também uma das mais simples que tem. Aprendeu a lidar com aquilo ali? Ele vai para uma planta mais complexa, tipo orquídea. Só que aí já entra uma coisa nova. Reprodução sexuada.
troca de DNA entre dois indivíduos para fazer um novo indivíduo. Aí ele precisa de um equipamento especial. E as plantas criaram esse equipamento especial, que é as flores. As flores são os órgãos reprodutivos das plantas. E elas se utilizam de vários sistemas. O mais simples é o vento, o mais complexo é o transporte feito por insetos. Ela atrai o inseto com o quê? Com um doce. Dá mel para ele, dá néctar para o inseto vai lá, na hora que vai pegar o néctar, ele se cobre de pólen. Aí ele vai para outra planta. Na hora que ele chega na outra planta, o pólen que está agarrado nele passa para outra planta. Transferiu o DNA de uma para outra. Essa planta vai gerar uma semente, e essa semente será carregada pelo vento e vai gerar uma nova planta. Quem é que controla isso? O princípio inteligente. Tem plantas mais complexas, que além da flor, para proteger a semente, ela cria um fruto. São as plantas frutíferas. Utilizam o mesmo sistema de transporte. Mas agora, a disseminação da semente é diferente. Porque vai vir um animal, vai comer aquele fruto e vai levar a semente para um outro local. A semente vai ser plantada, vai nascer uma nova planta ali. Quem é que programou isso? São engenheiros bastante que pensam muito para poder ter esse sistema. E quem é que trabalha para o sistema funcionar? O princípio inteligente. Estão vendo como é que a coisa é tão bonita? Aí, vamos voltar para os animais. Prestem bastante atenção que até agora o princípio inteligente ele não tem direito de escolha. É o tutor que determina para onde é que ele vai. O trabalho que ele vai fazer é compulsório. Ele não tem escolha. Ele não pode escolher, eu quero ser uma aranha agora. Ah, eu quero ser uma minhoca. Ah, eu quero ser um peixe. Não. O tutor é que determina para que nível que ele está pronto. E nós estamos falando princípio inteligente, princípio inteligente, princípio inteligente. O que é inteligência? A melhor definição que eu tenho de inteligência, eu vi no estudo do Emmanuel, em que ele diz que inteligência é a capacidade de observar o ambiente e tirar proveito dele. Tá? O princípio inteligente está fazendo isso o tempo inteiro. Ele está observando o ambiente e está aprendendo. Porque tirar proveito não é só usufruir, não. É aprender também. Ele está aprendendo com o ambiente. Então, quando ele vai para animais mais complexos, a complexidade da relação também vai aumentando. Eu citei, por exemplo, a aranha. Né? A aranha a gente vê como um bicho que é só para comer. A aranha só pensa em comer. Ela cria a teia dela ali e fica o tempo inteiro esperando um inseto cair ali, uma presa cair ali para ela poder pegar e comer. Tadinha, é mesmo. A aranha tem um apetite insaciável por causa do tipo de metabolismo que ela tem. Então, ela está sempre com fome. O que o princípio inteligente está aprendendo ali? Primeiro, tática. Onde colocar a teia? Segundo, em qual ponto da teia que está ocorrendo a maior incidência de presas caindo? Naquele ponto, ele reforça a teia. A aranha, ela defende a teia dela, porque ali é a fonte de comida dela.
mas é também aonde ela coloca os ovos que vai nascer as aranhinhas novas. Então, não toca na teia da aranha, porque ela vai querer revidar. Já é o começo da proteção de território. Já começa nos insetos. Insetos mais evoluídos, lógico. Mas sim, já tem a proteção de território. Vamos saltar mais um pouquinho, vamos para os peixes. O peixe, ele já tem a noção de território dele. Ele não aceita que um outro peixe entre na área dele. E se tiver ovinho dele ali, aí ele vira o bicho. Ele vai atacar o outro peixe. Tá? 2 peixes que põem ovos em locais fixos, tá, gente? Vou deixar isso bem claro, não é todo peixe que age desse jeito. Tem categorias. O mundo natural, o que ele tem para ensinar para a gente é fantástico. Se a gente for parar para observar e prestar atenção, o tanto que o princípio inteligente aprende nessas áreas, nessas partes. Ele vai para, por exemplo, o polvo. O polvo é considerado o animal mais inteligente sem ossos. São os cefalópodes, a classe deles. E ele é super inteligente. Ele consegue resolver problemas que a gente fica assim olhando e fala, não acredito que esse bicho fez isso. Consegue buscar o alimento num canto onde seria praticamente impossível passar. Ele consegue se esconder em locais que a gente fala assim, não cabe esse bicho aí dentro. E ele resolve. Tática de sobrevivência. Lei de conservação. Está sendo aprendida ali pelo princípio inteligente. Note bem que ele está instintivamente pegando isso. Ele não tem essa lei ainda, mas instintivamente ele já está adquirindo esse conhecimento. Experimenta mexer num ninho de uma jacaré. Ela vai agredir qualquer um que chegar perto do ninho dela. Mas eu quero ir para uma coisa mais complexa. Vamos deixar os répteis e as aves para trás, porque eles agem praticamente do mesmo jeito, vão atacar quem tentar pegar o ninho. E vamos para os mamíferos, porque aí ficou bem mais complexo. Porque os mamíferos têm comportamentos muito mais evoluídos. E por que eles têm comportamento mais evoluídos? Porque eles têm mais cérebro. Tem mais massa cefálica. Até então, o cérebro de todos esses bichos para trás que eu falei, ele é liso. Nos mamíferos já aparecem as corrugações, que aumentam a superfície, o que permite capacidade de raciocínio maior. Então, nos mamíferos, a gente começa a encontrar atitudes que a gente fala, isso não é coisa de bicho. Um animal ferido e os companheiros vêm e o protegem, tá? Trazem alimento para ele. E você fala assim, isso aí não existe não. Já foi filmado esse comportamento em leões. Treinamento. Ensinar o filhote a como caçar. Transmissão de conhecimento. Mas peraí, isso não é coisa só nossa? Os mamíferos transmitem o conhecimento. A maioria das vezes é a fêmea que cuida disso. Ela treina os filhotes a se esconder. Ela treina os filhotes a fugir. Ela treina os filhotes a observar a presa. Ela treina os filhotes a como atacar para adquirir a comida deles.
A gente vê muito isso em mamíferos superiores, como os canídeos e os felinos. E normalmente as fêmeas é que cuidam disso, de ensinar aos filhotes a como fazer isso. A gente começa a ver também divisão de tarefa. Animais de bando, eles não saem feito doido para poder ir buscar a presa, não. Eles dividem tarefa. Tem alguns que são mais velozes, então eles vão encurralar a presa e fazer com que ela corra em direção à armadilha que está montada. Vai fazer com que os que estão nas laterais vão fechando o cerco para que o mais forte, ou normalmente o alfa, abata a presa. Quando é uma presa menor, mais fácil de abater, a alfa passa para um dos que estão treinados para abater e aprender a matar a presa, que é o alimento deles. Isso é observação que tem sido feita por anos e a gente está aprendendo que eles sabem se comunicar. Comunicação não é exclusiva nossa. Princípio inteligente já tem comunicação. Cão da pradaria. Divisão de tarefas. Uma fêmea pega os filhotes de todas as outras fêmeas, leva para o ninho e fica tomando conta, ela fica de babá. Enquanto isso, as outras fêmeas saem e vão se alimentar, junto com os machos. Mas enquanto eles estão se alimentando, tem um grupo que está de vigia. Se aparecer uma ave de rapina no céu, ele vai dar um tipo de vocalização. Esse tipo de vocalização já informa para todos os outros, perigo no céu, se esconde. Se for um predador no chão, tipo uma raposa ou tipo um lobo, ele vai dar um outro tipo de vocalização. Todo mundo já está sabendo que está no chão, que é uma raposa, que é um lobo que está vindo, se intocam. Tem um outro grupo, que, por exemplo, se é uma cobra que está vindo atacar, eles formam um bando de guerra para defender a turma. Enquanto um atrai a atenção da cobra, os outros atacam a cobra pelo lado ou por trás, até que ela desista e vá embora. Defesa do território, defesa do lar, defesa dos filhotes, lei de conservação. Já está atuando aí. Inatamente, sem o conhecimento do princípio, mas ele já está aprendendo essas leis. É interessante, né? Cetáceos marinhos. Eles têm um nível de comunicação que nós ainda não conseguimos traduzir, mas é muito complexo. Eles têm uma linguagem que é estruturada. Eles conversam entre si. E todas as características que a gente viu antes, de proteção, de ensino, de trabalho em equipe, está presente neles também. E eles coordenam as atividades através dessa linguagem que eles têm. Golfinhos, baleias, eles se comunicam entre si numa linguagem que nós não entendemos, porque ela é baseada numa estrutura que é completamente adversa da nossa. Um dia a gente vai conseguir traduzir a linguagem deles. E vamos aprender a nos comunicar com eles também. Mas lembre-se, por mais inteligentes que eles sejam, ainda são princípios inteligentes. E agora nós chegamos no ápice. Os primatas, que são os que antecedem a nós. Vida em comunidade. Já tem tudo o que os outros grupos anteriores têm. Não vou citar de novo. Mas o importante aqui é
o cuidado com a prole, que é muito mais elevado do que nas outras espécies. Os símios cuidam dos seus pequeninos como nós cuidamos dos nossos bebês. Tem luto. Foi filmado uma vez uma macaca que perdeu o filhotinho e ela desesperada, como uma mãe nossa aqui estaria. E não é um caso único, quer dizer, não é aquela ali que é especial. Uma babuína chorando porque o filhotinho foi morto por um crocodilo. E ela embalando o pequenino. São atitudes que a gente diz que são humanas. Mas por quê? Eles já estão muito próximos do degrau evolutivo a ser alcançado. Já tem divisão de classe. O topo com o líder, que não é necessariamente o mais forte, é o mais esperto, é aquele que tem mais aliados. Isso acontece muito com os chimpanzés. O líder é o que tem mais aliados, não o que é mais forte no grupo. Já os gorilas, o mais forte é que lidera o grupo, assim como os orangotangos. Mas nos chimpanzés é o mais esperto, é aquele que tem a capacidade de fazer mais amigos. Esse é o que lidera o grupo. Bastante parecido com a gente, né? Então o princípio inteligente chegou aí nessa categoria. Aí o tutor fala: estão prontos. E os apresenta a Deus. Senhor, estes aqui estão prontos para a próxima etapa. Aí Deus dá duas características que nos diferenciam do princípio inteligente. Ele nos dá consciência. O que é a consciência? Consciência é o reconhecimento de si próprio, o reconhecimento de sua individualidade, o reconhecimento do eu. Eu sou. E além disso, na consciência, ele escreve as leis divinas agora. Então agora a gente sabe das leis naturais. A lei de adoração, a lei de progresso, a lei de reprodução, a lei de trabalho, todas as leis estão ali. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês: quando Deus criou a gente, lá no princípiozinho lá, eu falei que criou todo mundo igual, né? Ele fez uma coisa e não fez outra. Uma coisa que ele fez: ele nos deu todas as virtudes, naquele momento da criação. Todas as virtudes já vieram conosco inatas, dormentes, aguardando o momento em que a gente se tornasse espírito para que a gente começasse a trabalhá-las. Todas elas. Humildade, que é a base do caminho. Jesus disse: eu não vim para alterar a lei. Ele não estava se referindo única e exclusivamente à lei de Moisés ou à lei dos profetas, que são leis terrenas, dadas por Deus, mas são leis para aplicar naquele momento terreno, aquela necessidade. Não? Isso é um estudo que é muito mais complexo e que é para outra coisa. Eu só vou citar isso. Mas Jesus estava dizendo das leis
divinas também, principalmente elas. Ele não veio para alterá-las, mas para nos dar o caminho de como seguir essas leis. E o caminho está onde? Onde é que Jesus deixou o caminho para a gente? No Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. São passos que a gente deve dar para poder seguir na caminhada evolutiva. E o primeiro deles, que é o mais principal de todos, é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos dá uma informação e depois nos dá uma promessa. Quem for humilde vai herdar o reino. Você tem que ser humilde, essa é a informação. É o primeiro passo do caminho para herdar o reino, chegar lá no topo. Toda caminhada começa com o primeiro passo. O primeiro passo é a humildade. O que é a humildade? É uma virtude que nos foi dada quando a gente foi criado. Ok? Ela é inata. A gente não precisa de pedir, Deus, me dá humildade. Deus, me dá paciência. Não precisa pedir. É outra virtude que você tem dentro de você e que você tem que desenvolver. Deus, me dá justiça. Não precisa. Você já tem a noção de justiça dentro de você. Você já tem a virtude dentro de você. É só você trabalhá-la. Deus, me dá amor. Isso foi a primeira coisa que Ele te deu. Eu preciso de amor para me ser caridoso. Também Emmanuel diz, caridade é o amor em ação. Então, o amor, a caridade é filha do amor. Amor e caridade estão intimamente ligados. Mas as duas te foram dadas, essas duas virtudes te foram dadas quando você foi criado. É só você trabalhá-las. Deus me dá temperança. Eu saber equilibrar as coisas, ter a noção do que é muito e do que é pouco, do que eu preciso, do que não preciso. Essa é a temperança. Você já tem essa noção. É uma outra virtude que você nasceu com ela. Então, isso foi uma coisa que Deus fez. Tá? A outra coisa que Ele não fez e que eu esqueci de falar para vocês lá no início, é que quando Ele criou, eu falei que Ele criou todo mundo igualzinho, né? Ele não falou assim, olha, esse aqui vai ser inteligente. Esse aqui vai ser, com perdão da palavra, burro. Esse aqui vai ser rico, esse vai ser pobre. Esse vai ser doente, esse vai ter saúde de ferro. Esse vai ser manco. Esse vai ser paraplégico, esse vai ser cego, esse vai ser surdo, esse vai ser mudo, esse vai ser branco, esse vai ser preto, esse vai ser amarelo, esse vai ser vermelho. Não. Ele nos criou idênticos. E outra coisa, esse vai ser macho, esse vai ser fêmea. Também não. Mas, Otílio, por que tem isso tudo então? Necessidades encarnatórias. Você precisa de passar por uma determinada situação, então você vai encarnar desse jeito. Você precisa de passar por uma outra determinada situação, você vai encarnar desse outro jeito. As diferenças fomos nós mesmos que criamos, pelas nossas necessidades. Então, não adianta a gente reclamar que Deus me fez desse jeito, porque Ele não te fez desse jeito. Você que se tornou assim. Tá bom? Necessidades encarnatórias, nós vamos estudar dia 11 de março. Ok? Vamos dar sequência aqui. Então, Deus colocou para você a consciência. Emmanuel explica o que é a consciência como sendo
a capacidade de usar a inteligência para fazer o certo. Tá? Você já não tem as leis aqui dentro? Você já não sabe o que é certo e o que é errado? Então, você vai decidir. Aquela situação ali está dentro da lei? Então eu vou fazer. Aquela situação vai me colocar contra a lei? Então eu não vou fazer, porque isso me prejudica. A lei já está aqui dentro. E como é que você toma essa decisão? Com a outra coisa que Deus te deu, o livre-arbítrio. Que são as duas coisas que nos diferenciam do princípio inteligente: consciência e livre-arbítrio. À medida que você evolui, você cria uma outra coisa. Essa é a criação sua através do seu trabalho, que se chama moral. E Emmanuel complementa: moral é usar a consciência sem que ninguém estiver te olhando, sem que ninguém estiver te observando. É você fazer a coisa certa porque você sabe que está fazendo a coisa certa, não porque tem alguém te cobrando. Isso é moral. Entendido? É fácil, né? Então vamos pôr em prática. Né? Vamos ser seres morais. Vamos aplicar as leis dentro do nosso trabalho evolutivo. Então, primeira encarnação. Espírito pronto, está ali novinho em folha, prontinho para a primeira encarnação. Né? Só que ele não vai para um paraíso. A matéria está tão influente nele ainda, que ele ainda reage como um animal praticamente. Ele tem a lei ali dentro, mas ele nunca aplicou a lei, ele não sabe aplicar a lei, ele tem que aprender a aplicar. Então, é colocado em um ambiente que condiz com essa condição. Esse ambiente é um ambiente primitivo, um ambiente bruto. E o corpo físico reflete isso. São quase animalescos. Quando a gente olha para as reproduções dos nossos antepassados, a gente fala: nossa, parece mais um bicho do que um humano. Quando a gente olha uma reconstrução de um homem da caverna, a gente fala assim: nossa, que diferença! Como foi que esse corpo evoluiu desse jeito para chegar ao estado em que a gente está hoje? Por quê? Porque o corpo, ele reflete o espírito. Se o espírito evolui, vai se desgarrando da matéria, ele não precisa de ser tão bruto. Então ele pode ser mais delicado, pode ter um corpo mais delicado, um corpo mais bonito. Mas não se enganem. Como diz aqui no livro dos Espíritos, na questão 216, o homem conserva em suas novas existências os traços... 215. 217, me perdoe. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico da existência anteriores? Ou seja, ele é bruto, ele vai voltar bruto? Conforme eu disse, necessidade encarnatória. A questão anterior trata da parte moral, a parte evolutiva do espírito. Então, ele conserva? Sim, conserva. Porque tudo o que você aprendeu, você nunca mais esquece e ninguém te tira, nem Deus. Porque é conhecimento seu. É o que faz você ser o que você é.
Então a parte moral você nunca vai perder. Tudo que você aprendeu vai ficar com você para o resto da sua existência. Numa encarnação você pode avançar e adquirir mais conhecimento. Numa outra encarnação você pode fracassar, mas você não perde conhecimento. Você mantém o que você já tinha. Você pode adquirir novos débitos nessa nova encarnação. Mas regredir jamais. A lei de progresso faz com que a gente sempre avance. A gente pode ficar parado por vontade própria num determinado ponto da evolução. Mas vai chegar um momento em que a gente vai ficar cansado de ficar ali, repetindo os mesmos erros. Então a gente vai avançar. Isso é fato. Já a parte física é muito variada. Conforme eu falei daquelas outras características todas que a gente vai estudar mais à frente, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Já ouviram o ditado: nunca julgue um livro pela capa, nunca julgue um espírito pelo que ele está vestindo. Tá? É necessidade encarnatória. A gente pode olhar para uma pessoa, por exemplo, um homem atlético, forte, de porte bonito. Você olha assim, nossa, mas que cara bacana, que cara bonito. Né? Que aparência linda que essa pessoa tem. Aí você chega perto, bate um papo com a pessoa, ela não tem nada por dentro. A mesma coisa uma mulher linda, maravilhosa, toda perfeita, de cima e embaixo. Aí você chega perto, conversa uns minutos com ela, ela não tem nada por dentro. Está afundando na vaidade, que é uma das filhas do orgulho. Porque o orgulho já começa a atuar lá na primeira encarnação, tá? Mas também a gente pode chegar para uma pessoa dessa e ela tem conteúdo. Ela tem alguma coisa para transmitir. Você chega perto dela, é agradável você estar perto dela, não por causa da beleza exterior dela, mas porque ela está transmitindo para você. É um espírito mais avançado que está passando pela prova da vaidade. Para ver se não cai nas tentações da vaidade. Do mesmo modo, você pode chegar perto de uma pessoa e ela ser horrenda. Tem todos os defeitos, tem cicatrizes, tem marcas, é deformada. Você olha para aquela pessoa, você não sente vontade de se aproximar dela, porque naturalmente a gente se afasta. A gente foi treinado a se afastar daquilo que faz com que a gente se sinta mal. E por que a gente se sente mal? Porque a gente não gostaria de estar na situação dela. Então, essa pessoa pode ser um espírito que está passando por uma outra prova diferente, completamente diferente da prova da vaidade. É a prova da rejeição. E prova difícil essa. Porque a gente ser ignorado, ser rejeitado, não ser amado, não ser querido, é terrível, porque nós fomos criados para viver em parceria, em grupo. E você ser isolado por causa da sua aparência deve ser terrível. Então, da próxima vez que vocês virem uma pessoa nesse estado, tá? Mesmo que você não queira se aproximar, faça uma prece para ela, para manter a força dela, para que ela permaneça firme nessa prova e passe por ela. Que aí a gente já está sendo um pouquinho caridoso. O ideal seria a gente sentar do lado, bater um papo, se tornar até amigo dessa pessoa. Mas, se não dá, se não tem ainda um jeito de chegar lá,
vamos tentar pelo menos fazer uma prece por ela. Então, são necessidades encarnatórias. O espírito vai evoluindo gradualmente, se afastando passo a passo das influências da matéria. Quando ele chega num determinado ponto evolutivo, no seu plano, agora já é plano reencarnatório, não é mais compulsório, chega para ele e fala com ele assim, ó, etapa concluída, você já pode avançar. Você vai para uma situação melhor, não precisa mais ser primitivo. Vamos começar a quitar débitos, tá? E a provar que aprendeu. Então ele já vai para uma situação de prova e expiação. Que tal que está devendo? E provar que aprendeu alguma coisa. Não? Evolução. Trabalho. Muito trabalho. É o estágio que nós estamos agora. Eu adoro citar Emmanuel. Emmanuel diz que no nosso estado atual, nós já reencarnamos nesse planeta no mínimo 900 vezes. E isso bate em cima com o registro paleontológico e com o registro arqueológico e antropológico. Há 75 mil anos, aconteceu uma erupção num vulcão lá em Sumatra e que sumiu com 99% da humanidade. Restou só 1%. Esse 1% foi que repovoou o planeta. É a chamada geração adâmica. Como é que esse número bate? Se a gente colocar 80 anos entre cada reencarnação, entre o período em que você teve encarnado, os anos que você viveu, o período de recuperação no plano espiritual, o período de preparação para o reencarne, 80 anos. 900 vezes 80 dá 72 mil anos. Então a informação que o Eurânio está passando para a gente bate com os registros científicos aqui do planeta. E por que leva tanto tempo? 80 anos. Lembra que é primitivo? O primitivo ele leva muito mais tempo para se recuperar. Leva muito mais tempo para poder se reequilibrar, para poder estar pronto para uma nova encarnação. Nós, atualmente, precisamos de menos tempo, porque a gente já tem mais conhecimento. Então a gente consegue se recuperar mais rápido do desencarne para se preparar para uma nova encarnação. Então o período agora é mais curto. Mas faz muito sentido esse período de tempo que o Emmanuel coloca para a gente. 72 mil anos. É o período que nós estamos aqui. Porque, como a gente vai ver no próximo estudo, nenhum de nós é nativo do planeta Terra. Nenhum de nós fez a sua primeira encarnação aqui no planeta Terra. Nós somos os degredados de Capela. Aqueles que foram retirados de lá e trazidos para cá. E nós vamos ver isso no Evangelho também, na promessa de Jesus. Está lá em João, no seu capítulo 1. Então eu convido vocês a gente continuar esse estudo no dia 11 de março, onde a gente vai tratar da fase evolutiva, passando do primitivo, provas de expiação, regeneração superior e celeste, em que nós passaremos da primeira encarnação até chegarmos ao anjo que não precisa mais reencarnar.
Eu agradeço a vocês a presença, agradeço ao meu mentor pela orientação, aos mentores da casa pelo suporte, e que tenham todos uma ótima noite. Faz a prece final para nós. Agradecemos ao Otílio, né, pelo estudo da noite. Até passou um pouquinho do horário, porque o tema, assim, de deixar, né, vai falando de evolução até amanhã, porque é muito interessante, né, pessoal, já sabermos aonde nós já chegamos, né, igual ele iniciou, trazendo, né, a nossa criação desde lá de Deus, né, passando pelo processo científico, biológico, e até onde nós estamos hoje. E o mais incrível, né, que nós podemos ir muito mais, porque Jesus nos disse, né, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, o que ele quis dizer com isso? Que nós vamos chegar lá, né? Nós vamos ser, não sabemos quando, mas um Cristo ainda. Então, olha para vocês verem o tanto que nós temos que estar aí concentrados, né, para buscar essa evolução. Já andamos bastante, mas ainda temos uma caminhada boa aí. Pessoal, nós vamos fazer a nossa prece inicial, né, a nossa prece final, e depois vamos ter o passe. Quem for ficar, né, pode fazer uma fila, né, para o atendimento. E só relembrando aqui, nós temos o atendimento na casa, o atendimento fraterno, segunda e às quartas-feiras, né? E também agora já estamos tendo o atendimento aos domingos. Então, quem estiver precisando ou tiver algum conhecido, parente, necessitado desse atendimento fraterno, encaminhe aqui para nós. Então, nós temos aí agora segunda, quarta e domingo. É só chegar um pouquinho com antecedência, deixar o nome ali na recepção, aguardar no salão, né, e essa pessoa depois vai ser chamada para esse atendimento fraterno, que vai ser num local privado e sigiloso, para que a pessoa possa expor as suas dificuldades, as suas necessidades, para que tenha esse amparo, esse auxílio, tanto da casa quanto da espiritualidade de luz. Ok? Então, vou convidar aqui o Mendes para fazer a prece final para nós. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade do estudo dessa noite, agradecemos aos mentores da casa, o irmão Miramês e toda a equipe do plano espiritual, pela sustentação e pelo apoio, e pedimos, Senhor Jesus, que continue entre nós, que nos envolva o coração e a mente em paz e serenidade, que possamos levar essa paz, essa serenidade para os nossos lares, que possamos ter uma semana que hoje se inicia, fraterna, de amor, de solidariedade e de paz. Senhor Jesus, envolva-nos sempre e permaneça entre nós, que assim seja. Uma boa noite a todos.